que vocês abordam esse assunto dentro das empresas? Vamos falar de machismo e assédio sexual dentro da empresa. Vai ter... Isso eu não entendo até hoje por que não é uma coisa comum de se conversar. Isso aqui é um tabu, né? Não tem Toda violência, ela é um tema extremamente delicado. Porque numa violência, a gente tem sempre que pensar que é uma relação entre um agressor e uma vítima. E essa relação de hierarquia dentro do trabalho, ela conta muito. Então, a gente pode pensar assim, o respeito, todo mundo sabe o que é o respeito. Consentimento, todo mundo sabe o que é consentimento. Mas por que que alguns usam dessa posição para ultrapassar o limite do respeito e do consentimento? Isso, quando a gente ultrapassa esse limite, é uma agressão. E entra na configuração do que é violência. Então, acho que pensando no ambiente de trabalho, a forma como se fala, antigamente era muito comum, né? Falar, resolve aí, seu filho da... né? Ou trazer apelido. Isso, do apelido, ele vem de outros cenários. No contexto universitário, quando a gente entra na faculdade, você ganha um nome de bicho. Você perde a sua humanidade quando você entra na universidade e ganha o nome de um bicho. Então você vai ser a mula, Culturas de outro vai ser trote, o né? cobra, outro. Isso está mudando. Quando você faz isso, também é de um assédio, porque é de uma. Eu estou usando desse exemplo para chegar na indústria, na empresa. Você usa de uma relação de hierarquia. É o veterano que te batiza e que diz que agora você é um bicho, você não é humano. Né? Isso, em algum momento da história, foi engraçado. Hoje já não é mais. Por quê? Isso fere a dignidade das pessoas. E numa relação entre homem e mulher, o que a gente percebe? Os homens, historicamente, eles têm no repertório deles isso que a Nath falou, não pode demonstrar sentimento. O homem que demonstra sentimento, ele recebe um apelido preconceituoso. E aí, a partir disso, alguns homens foram adquirindo características de opressores, e quando vê uma mulher indefesa, se acha no direito de passar por cima dela. Como é isso no ambiente de trabalho? A população brasileira, muitos, agora, com o passar dos anos, foram conquistando direitos. Mas antes não era assim. Não se tinha casa para viver, não se tinha comida ao alcance, ou muitas vezes trabalhava para poder comer no dinheiro, né? Então a gente tem que pensar nesse histórico. E muitas vezes a exploração vinha dessa relação. Ah, você precisa de uma casa? Então, você pode morar aqui dentro da minha casa, cuidar da minha casa, da minha família, vou tratar você como um membro da família, e a partir disso você tem uma casa e tem o que comer. Essa relação, ela também pressupõe um assédio, uma violência. É alguém que, para ter dignidade, tem que ser explorado, porque casa, comida, todo mundo tem que ter. Né? E por que que é uma exploração? Ela não pode ter vida própria. Ela não tem a própria vida, Ela é a própria própria família. o próprio lazer, né? Então é retirado dela essa dignidade de poder existir como ela quiser. Óbvio, ninguém vive como se quer o tempo todo, mas é desse lugar de uma autonomia, porque o trabalho, a gente quer trabalhar para ter autonomia, não é? A gente quer ter dinheiro para ter autonomia, para poder fazer escolhas, né? E não para ficar preso naquilo, amarrado naquilo, né? E o assédio é algo que caracteriza muito uma relação de poder, muito uma hierarquia, que é posta muitas vezes culturalmente. E aí tem-se muito, e é onde é que a gente estava falando da responsabilização, né? Então precisa se responsabilizar. E é onde muito entra também a cultura da impunidade. Então não se responsabiliza os agressores, ou muitas vezes param para perguntar para a vítima se ela não poderia ter evitado aquilo. Por exemplo, o caso de assédio no trabalho. E é subverter essa lógica. A culpa não é da vítima, a responsabilidade não é da vítima. Você está andando numa viela, você foi abordar, mas não devia estar andando na viela. Gente, ela ser. Como assim? Mas é uma viela, não tem uma placa de proibido, tem uma placa de Lolândia aqui, mas como assim? Se bem que o Waze agora tá avisando, viu, São Paulo?